bem-vindos! Mais uma aula de morfodinâmica costeira. Essa semana a gente vai para um outro ambiente, tá? Costeiro. A gente vai falar sobre lagoas costeiras. Como sempre, a aula vai ser dividida em várias partes, tá? Acho que são 3 partes, depois a parte das desembocaduras dos inlets. Vamos começar. Tá? Então, vamos falar desse tipo de ambiente aqui, ó. Vocês reconhecem, né? Aqui a gente tem a nossa Lagoa dos Patos. A maioria de nós mora aqui, ó, no cassino, em tempos de normalidade ou na cidade mesmo. Mas aqui sempre pertinho da desembocadura da Lagoa dos Patos, tá? Então, esse tipo de ambiente aí que a gente tem a Lagoa dos Patos e aqui a Lagoa Mirim. É sobre esses ambientes que a gente vai conversar. E aqui tem a Lagoa Mangueira também, tá? Então, sobre esses ambientes aqui que a gente vai conversar, lagoas costeiras, como é que funcionam alguns aspectos morfodinâmicos relacionados às lagoas costeiras, tá? Então, primeiro vamos definir, vocês provavelmente já viram um pouquinho sobre isso lá na disciplina de ambientes sedimentares, né? Então, não é novidade para vocês, vocês sabem do que se trata, mas vamos começar do começo, né? Então, as lagoas costeiras, elas são regiões, são corpos d'água relativamente rasos, tá? Elas podem ser totalmente isoladas ou parcialmente isoladas por uma barreira, né? No nosso caso aqui da lagoa, aqui a gente tem a barreira arenosa, ó, que isola a Lagoa dos Patos, e aí aqui a gente tem a barreira arenosa que isola a Lagoa Mirim, tá? Do oceano. A barreira, essa estrutura aí que isola a lagoa, ela pode ser de areia ou de cascalho, né? E ela é formada ali no nível da maré alta pela ação das ondas. As barreiras costeiras, elas são principalmente construídas pelo transporte longitudinal de sedimentos ali pelas ondas na zona de surf, tá? Ao longo ali dos milhares de anos, certo? Então, as lagoas, elas podem ter ali, ó, de 10.000 quilômetros quadrados, que é a área da Lagoa dos Patos, a 0,01 quilômetros quadrados. A gente pode ter lagoas grandes, a Lagoa dos Patos é uma das maiores, é uma grande lagoa, que é uma laguna, né, porque ela tem conexão com o mar, e existem lagoas bem pequenininhas, tá? Então, olha só, 13% das costas mundiais apresentam lagoas costeiras, tá? Elas são bastante representativas. Na América do Norte, quase metade, mais da metade das costas tem lagoas costeiras também. Onde que elas acontecem, tá? Qual tipo de ambiente que elas vão acontecer? Principalmente costas com baixa declividade, tá? A gente tem que ter planícies costeiras ali para a gente ter o desenvolvimento e a formação desse tipo de ambiente, tá? É preciso ter uma relativamente grande quantidade de sedimento disponível ali, porque se não tiver sedimento disponível, não vai formar a barreira que é a estrutura que isola a lagoa costeira do oceano. Então, vai ser um corpo aberto, não vai ter barreira, não vai ser lagoa, tá? Mas se tiver muito sedimento disponível também, essa lagoa ela pode ser totalmente preenchida por sedimentos, e aí a gente também não vai ter lagoa, tá? Então, tem que ter uma quantidade grande de sedimentos, mas também não pode ser demais. E a maré também não pode ser muito alta, muito grande, tá? A amplitude da maré não pode ser muito grande. A gente vai ver daqui a pouco, acho que não é nesse vídeo, mas no próximo, porque os processos relativos à maré, eles tendem a não deixar se formar a barreira também. Então, se tiver uma maré muito intensa, não vai formar barreira arenosa e aí também não vai isolar a lagoa costeira. Aqui só para vocês terem uma ideia, olha só, lá onde a gente tem ali grifadinho em pretinho, é onde a gente tem a presença de lagoas costeiras no mundo, tá? Costas com lagoas. Então, tem bastante lagoa costeira no mundo, então é um ambiente importante. Então, a maré. A maré, quando a gente tem um ambiente de micromaré, significa que aquela costa é dominada por ondas, né? Isso é uma coisa que a gente vai ver ao longo a gente tem visto, né? A gente vai continuar vendo ao longo da disciplina, tá? As forçantes, a maré, a relação entre a importância da maré, a importância da ação das ondas, a importância
da descarga de um rio, elas se balanceiam e formam e moldam os ambientes, tá? Elas vêm, tipo, dependendo da relação entre essas forçantes, os ambientes vão ser de alguma maneira. Por exemplo, quando a gente tem micromaré, quando a gente está falando de lagoas costeiras, significa que a costa ali vai ser dominada por onda, né? Então, a dinâmica das ondas é mais importante do que a dinâmica da maré. Isso significa que a gente vai ter a possibilidade de formar grandes barreiras, barreiras longas, lineares e com poucas interrupções, tá? E aí, se a gente aumenta a amplitude da maré com relação à ondulação, o que, que a gente faz? A gente continua, se a gente está em macro maré, é até difícil você formar barreira. Quando forma, é porque a gente, se tiver uma ondulação bastante intensa, você vai conseguir formar mais barreiras curtas e segmentadas. Por quê? Vocês lembram que... Deixa eu desenhar. Vocês já lembram, já falei isso. Em algum momento a gente tem a costa aqui, né? Que a maré, o fluxo da maré, ele é principalmente perpendicular à costa, né? E o fluxo, o transporte de sedimentos, fluxos, correntes formadas por ondas, elas são predominantemente paralelas à costa, tá? Então, o que isso significa? Se eu tenho uma maré muito importante, o transporte de sedimento vai ser assim e vai tender a abrir, fazendo interrupções na barreira costeira que está sendo transportada, que está sendo formada pela ação das ondas, porque as ondas vão formando uma barreira desse jeito, e aí se o fluxo de maré for intenso, ele vai interromper, vai criar interrupções nessa barreira, tá? Por causa do transporte transversal à costa. Então, a gente vai ter pequenas barreirinhas com muitas interrupções, muitos inlets, muito segmentadas. Agora, se a maré é pequenininha e a onda é mais intensa, a gente não vai ter tanta influência, tantas interrupções. Então, a gente vai ter uma barreira maior, mais longa, linear e com poucas interrupções, tá? Então, quanto mais a gente aumenta a intensidade da maré, mais a gente segmenta a barreira, tá? Até a gente impossibilitar a sua formação. Beleza? Então, olha só, aqui a gente tem um exemplo de uma costa. Aqui a gente tem, ó, a maré, uma mesomaré, que aí a gente tem várias, ó, as barreiras com várias interrupções. Olha só, barreiras formadas, mas com muitas interrupções. Significa que a gente tem aqui uma maré relativamente importante, tá? Que faz com que essa barreira, mas ela não é uma macro maré tão gigante. Aí aqui desse lado a gente já tem uma diminuição da importância da maré, ó, porque a gente já tem uma barreira mais bem formadinha. Mas se a gente tivesse uma maré tão grande, não formaria nem essas barreiras pequenininhas, certo? Como é que as lagoas se formam, né? Elas se formam em reentrâncias costeiras, baías, alguma coisa. Olha só, uma reentrância costeira que é isolada pela construção da barreira pelas ondas, tá? E aí vira uma lagoa costeira, por exemplo, aqui se fosse uma baía, e aí as ondas formaram uma barreira isolando, tá? Isso é uma maneira de se formar uma lagoa costeira. Ou depressões também. Se a gente tiver uma região mais baixa, que também pode ser isolada por uma barreira, e aí, com variações do nível do mar, essa depressão ela pode ser preenchida por água ali, afogada, e aí a gente pode ter a formação de uma lagoa costeira, tá? Então, para formar a barreira, que é essa estrutura aí que fecha, né, que isola a lagoa costeira, a gente precisa ter costas com declividade baixa, aporte sedimentar abundante, areia ou cascalho, sedimento fino não vai conseguir formar a barreira, né? Tem que ter uma deriva litorânea importante, né, desses sedimentos. Então,
tem que ter uma fonte de sedimentos, ou rios, ou geleiras estão descongelando, ou promontórios em erosão, tem que ter alguma fonte desse sedimento e tem que ter ondas ativas para construir. Não adianta ter o sedimento, mas não ter o processo que vai transportar e depositar esse sedimento, que são as ondas, tá? Barreiras são formadas por ondas. Tá? A gente pode ter, na barreira, a gente pode ter vegetação, né? A barreira também pode ser formada por recifes de corais, tá? Além da barreira arenosa e tal, a gente pode ter lagoas isoladas por recifes de corais ou também por estruturas tectônicas, tá? Alguma falha, alguma coisa que teve um desnível ali, tem uma estrutura tectônica que isola essa lagoa costeira. Tá? A formação é muito comum em encostas submergentes, ou seja, em lugares que a gente está tendo uma elevação do nível do mar, absoluto ou relativo, né? Então, ó, segundo o Emery 67, as lagoas elas são muito comuns, onde a plataforma continental e a planície costeira é larga e suave, ou seja, a gente tem uma planície, né? A gente não tem declividades pequenininhas, tá? Especialmente quando o nível do mar subiu lentamente. Que é aquela coisa, a gente tem uma planície, o nível do mar está subindo, está afogando essa planície, só que está subindo lentamente, então está dando tempo da ondulação construir a barreira. Né? Aí aqui, olha só, a gente tem a formação, ela pode acontecer por submergência e inundação de costas baixas, na parte posterior de um sistema praial, antigo com dunas desenvolvidas. Aqui é o exemplo, olha só, a gente tem um sistema praial aqui com dunas, tá? A praia, a duna. E se a gente tem um aumento do nível do mar, vocês percebam que tem uma parte aqui que as dunas são menores, nas partes onde as dunas são mais baixas, elas vai ter intrusão de água, né? O mar vai avançar, vai entrar ali e vai formar uma lagoa atrás desse cordão de dunas, tá? E todo esse sistema, a tendência é, se o mar continuar subindo, é que esse sistema vá migrando em direção ao continente. Tá? Isso é uma maneira da formação. A gente tem uma praia com um cordão de dunas, e aí uma elevação do nível do mar faz com que nas áreas onde esse cordão de dunas ele é mais baixo, a gente pode ter o avanço do nível do mar, a água entra por ali, forma uma desembocadura, e aí a gente tem a formação de uma lagoa, tá? Por inundação das costas. Né? A profundidade e a largura das lagoas vai depender bastante da declividade aqui do substrato inicial, tá? Do substrato inicial. Se a gente tiver um perfil menos íngreme, um perfil mais suave, a gente tem a tendência a ter uma lagoa mais larga, tá? Com a mesma elevação do nível do mar, dizendo assim, tá? A gente tem uma lagoa mais rasa. Se a gente tem um substrato mais íngreme, a tendência é que a lagoa seja mais estreita, tá? A profundidade da lagoa vai depender do quanto esse nível do mar está subindo ou quanto essa região está afundando, né? Que no fim das contas para a lagoa costeira vai dar na mesma, tá? Então a profundidade depende da intensidade aí da submergência ou do alagamento, né? E também da altitude original da superfície, né? A parte que já era mais alta, vai ser mais rasa mesmo, com um aumento do nível do mar maior, tá? E a declividade é responsável pela largura dessa lagoa. Então, aí vamos falar um pouquinho sobre os processos de formação da Lagoa dos Patos. Agora eu estou em dúvida se vocês já fizeram geologia do quaternário ou não, mas eu acho que não. Isso é assunto de geologia do quaternário, mas eu vou dar só uma pincelada aqui, tá? Como é que foi a formação da nossa Lagoa dos Patos? A Lagoa dos Patos, ela não se formou de uma vez, tá? Num processo de transgressão marinha. Ela vem se formando ao longo de todo o quaternário,
tá? Então, foram 4 ciclos de transgressão e regressão marinha que formaram 4 sistemas de barreiras diferentes que resultaram no que a gente tem hoje aqui como Lagoa dos Patos. Na real, o sistema Patos-Mirim, a Lagoa Mirim também está nesse bololô aí. Então, vamos fazer aqui, vou só mostrar para vocês superficialmente. Se vocês já viram isso com Tagliani, me desculpem a repetição, mas se vocês não viram, é só um petisquinho, porque vocês vão ver isso com detalhe lá em Geologia do Quaternário, tá? Então, tudo começa antes lá do Quaternário, lá no Plioceno, que a gente teve a última regressão pliocênica. Lá no finalzinho do Plioceno, o nível do mar foi lá embaixo. Eu não vou saber dizer exatamente o nível do mar, mas ele foi muito lá embaixo, acho que 100 metros, tá? Mais de 400 mil anos atrás. O nível do mar estava super baixo. E aí, o que a gente tinha aqui na costa do Rio Grande do Sul? Ó, em Pontilhadinho tá o contorno atual, aproximado, né, da Lagoa dos Patos e da Lagoa Mirim, e aqui a linha de costa, tá? Esse pontilhadinho. Os coloridinhos aqui são as estruturas que a gente tinha lá há 400 mil anos. Então, a gente tinha um embasamento cristalino, que é rocha ígnea, lá mais interiorizado, né, no que seria hoje mais perto do interior do estado, tá? Aí tem aqui, ó, em verde, tá as rochas da Bacia do Paraná, rochas sedimentares. E toda essa parte meio beijinha são aqueles sistemas de leques aluviais, tá? O que era? A gente tem rios que correm dessas partes mais altas aqui do embasamento cristalino, que são rochas ígneas. Esses rios trazem um monte de sedimento. E aí, quando eles chegam aqui na base do embasamento cristalino, tem uma variação de declividade grande. E esses rios formam aqueles leques aluviais, aqueles depósitos de sedimento. Então, toda essa parte meio beijinha aqui, meio amarelinha, é formada por aqueles sedimentos erodidos e carregados pelos rios e depositados aqui nesses leques aluviais. Esses rios continuavam correndo aqui por toda essa planície, né? E desembocavam na linha de costa atual, que hoje em dia tá bem na nossa plataforma continental. Então, a gente tem vários desses canais de rios marcados, tanto dentro das lagoas, porque esses rios passavam por aqui e desembocavam na linha de costa lá de 400 mil anos. A nossa plataforma continental é toda recortada por o que a gente chama desses paleocanais, esses rios que desciam aí do embasamento cristalino. Tá? Então, isso era a situação há 400 mil anos atrás. Aí, teve a primeira transgressão do Quaternário, né? A transgressão pleistocênica, a primeira. O que foi? Como é que foi essa transgressão? O nível do mar foi lá em Simão, subiu um monte, que a gente sabe que no Quaternário a gente teve algumas variações de nível do mar, né? A gente tem variações de nível do mar ao longo de toda a história da Terra, mas a gente tem no Quaternário pelo menos 4 variações do nível do mar, se eu não me engano, e é o que moldam as costas atuais, né? Foi o que moldaram, né, as costas atuais. Então, aqui ó, foi a primeira transgressão, o primeiro avanço, aumento do nível do mar no Quaternário, tá? A gente tem data aqui, eu acho, mais ou menos 400 mil anos atrás, né? Que é logo depois daquela transgressão, o nível do mar subiu. E aí a gente tem, ó, em amarelinho, o que aconteceu? O nível do mar subiu e a linha de costa veio aqui em cima, olha só, afogou praticamente todos aqueles leques aluviais. Aí aqueles sedimentos dos leques aluviais começaram a ser transportados pelas ondas. E essas ondas começaram a formar barreiras, tá? Praias, né? Distribuir o sedimento longitudinalmente aqui ao longo da costa, bem pertinho aqui do embasamento cristalino. E aí formou o que a gente chama de barreira 1, tá? Isso tudo vem lá de Vivok Tomazelli 95. Beleza, o nível do mar estava lá em cima, formou a barreira 1. E aí o nível do mar desceu de novo. Depois o nível do mar subiu de novo, 75 mil anos depois. E aí, só que ele não subiu tanto, ele subiu menos. E aí, ó, onde ele parou? Onde a gente forma esse amarelinho com pontos pretos aqui, que é a barreira 2, a segunda barreira, ainda lá no Pleistoceno, tá? Então, tinha formado a barreira 1, e aí o nível do mar desceu, o nível do mar subiu de novo, só que subiu menos e formou
a barreira 2. E aí já meio que começou, ó, a formar aqui uma parte que isolava, que no futuro vai ser o isolamento da Lagoa Mirim. A parte da Lagoa dos Patos ainda não. A Lagoa dos Patos, a parte ainda está totalmente exposta ao fundo do mar. Tá? Isso foi a barreira 2. E aí o nível do mar baixou de novo, o nível do mar subiu de novo, e aí formou essa parte aqui com amarelinha com pontinhos pequenininhos, que a gente chama de barreira 3, que aí começou, já ó, isolou, a gente já tinha um sistema aqui de lagoas, né? Já tinha mais ou menos isolado aqui a Lagoa dos Patos, já tinha mais ou menos isolado a Lagoa Mirim, tá? Lembrando que continuava descendo os rios lá do embasamento cristalino e depositando sedimentos por aqui, tá? E aí, ó, a transgressão pleistocênica, né? A terceira transgressão pleistocênica foi há mais ou menos 120 mil anos aí. E aí a gente formou aqui, ó, já uma barreira muito próximo da linha de costa atual, ó, já meio que dando uma fechadinha aqui na Lagoa dos Patos. E aí a gente tem o nível do mar desceu de novo, há 17 mil anos atrás, nem faz tanto tempo assim, né? Ele foi, ó, a 120 metros abaixo do presente. Então, a gente teve os rios super correndo pela plataforma continental. É nesse estágio aqui que a gente tem esses rios que cortam, que cruzam toda a nossa plataforma continental, que a gente tem os paleocanais hoje em dia. Tá? Então, a gente teve muita... Ó, o Rio da Prata, inclusive, corria pela plataforma continental até aqui a altura da Lagoa Mirim. Então, esses rios todos corriam pela plataforma continental para desaguar no nível do mar lá 120 metros abaixo do presente. Isso está quase no talude atual, né? E aí a gente tinha toda essa região aqui recebendo esses sedimentos que descia ainda do embasamento cristalino e aqui também da bacia do Paraná, que é uma bacia sedimentar, né? Então, ó, percebam que tem os verdinhos aqui depósitos sedimentares, tá? Então, o nível do mar foi lá embaixo há 17 mil anos. E aí, há 5 mil anos atrás, o nível do mar subiu além do que ele está hoje, tá? Acho que uns 5 metros, mais ou menos 6 metros, acima do atual. E aí, o que ele fez? Ele acabou tendo uma erosão da barreira 3, formando escarpas e tal, que a gente consegue até ver lá na Capilha, na Lagoa Mirim, tem um lugar que dá para ver bem direitinho escarpas na barreira 3. Tá? Isso há 5 mil anos atrás, o nível do mar subiu além do que ele está hoje e começou a erodir a barreira 3. E aí o nível do mar começou a descer bem devagarzinho até chegar no atual, tá? E como ele está descendo bem devagarzinho, a gente tem as ondas construindo a barreira recente que está sendo construída agora, que é a barreira 4. E aí a gente tem aqui a nossa configuração atual do sistema Patos Mirim, certo? Então a gente tem aqui ó, um monte de sedimento aqui embaixo, a Lagoa Mirim e a Lagoa dos Patos isoladas. A gente tem só a desembocadura aqui da Lagoa dos Patos aqui em Rio Grande, né? O resto é tudo porque a gente praticamente não tem maré. As ondas são muito importantes, então a gente é um ambiente totalmente dominado por ondas. Então, a formação dessas barreiras é bem intensa, certo? Então, a formação da Lagoa dos Patos foi assim. E aí, da onde costumam vir os sedimentos das lagoas costeiras, tá? Então, existem os sedimentos que preenchem as lagoas costeiras. Então, existem várias fontes. Erosão das margens da lagoa acontece bastante, principalmente quando tem ondas de frequência alta, tá? De período bem baixinho, são bem eficientes para erosão de margens de lagoas, tá? Porque como elas têm, às vezes, período bem pequenininho, 1, 2, 3 segundos, o sedimento não consegue se depositar de novo. Então, elas tendem a ir erodindo as margens. Essas ondinhas são bem importantes para erosão de margens, tá? O vento pode trazer sedimento da praia ou mesmo do continente em direção a essa lagoa.
Os leques de sobrelavagem, que acontecem quando a barreira costeira é muito baixa e a gente tem elevações do nível na costa muito altos, o que pode acontecer? Essas marés meteorológicas muito fortes, elas podem passar por cima, o nível passa por cima das dunas ali da barreira costeira e leva sedimento da barreira em direção para dentro da lagoa, que são os leques de sobrelavagem, tá? A gente pode ter produção de sedimento próprio da lagoa, principalmente sedimento biogênico, né? E também uma fonte fluvial, porque dentro da lagoa desembocam vários rios que estão trazendo sedimento lá do continente, lá da bacia de drenagem desses rios, tá? Então, a gente pode ter muitas fontes de sedimento. Eu vou te mostrar uns exemplinhos de leques de sobrelavagem, tá? Aqui é no Texas, ó, a gente tem uma barreira estreita e as lagoas isoladas atrás. E aí, ó, quando a gente tem, normalmente isso é em regiões que tem furacões, tá? Eventos de muita energia, a gente tem, o nível sobe tanto que ultrapassa a linha das dunas e carrega esse sedimento da costa, da barreira, para dentro da lagoa, tá? Aqui a Laguna Madre do Texas, ó, a gente tem todos esses sedimentos aqui, são sedimentos que durante tempestades, durante furacões, vão sendo carregados, o nível ultrapassa a altura das dunas e carrega sedimento para dentro da lagoa, tá? Aqui também, esse aqui é bem bom de ver. É uma barreira bem pequenininha. E aí a gente tem esses chamam de leque por causa desse formato. Esse aqui tá bem bonito de ver os leques, tá? Porque se deposita aí nessa forma de leque na parte de dentro da lagoa, tá? Então, a gente pode ter erosão das costas, a gente pode ter os rios, a gente pode ter o washover fans, que são os leques sobre lavagem, a gente pode ter o vento, tudo isso trazendo sedimento para dentro dessa lagoa. E isso vai comatando essa lagoa se ela não exportar esse sedimento para o oceano, né? Então, vamos acabar esse vídeo por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, postem lá no fórum, postem aqui no AVA, não guardem para vocês. Fiquem bem e até a próxima.